todas as culturas e locais é possível nós percebermos os traços ou perfis que se assemelham à arrogância. Logo, essa arrogância, para se transformar numa cegueira emocional, ela tem que passar por um processo muito curioso, porque a arrogância por si só, se ela não se manifestar, ela está aí, dentro, incubada, e a qualquer momento pode sair. Por outro lado, nós, pelo menos dentro da minha forma de pensar e daquilo que eu estudei, a arrogância, ela promove um descuido, né, dos limites da vaidade. Ela promove uma falta de administração da própria vaidade em si. Então, quando nós nos deparamos ou conhecemos alguma pessoa, alguma situação que saltam os alarmes, né? E diz, puxa, como essa pessoa é arrogante. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer essa arrogância? O que quer dizer essa pessoa simplesmente só porque ela é vaidosa? Ou simplesmente porque ela não administra bem a sua vaidade? Ou porque ela gosta de se impor perante os demais? Existe uma diferença aí entre a arrogância no seu estado primário e a arrogância no seu estado manifestativo. Ainda que estado, função, né, estrutura, tudo isso vão ter os seus pormenores e as suas diferenças. Eu costumo analisar bem a questão da arrogância como um processo que ela substitui a condição da pessoa aprender com o outro. Geralmente vestidos de arrogância, nos impomos, procuramos falar de coisas que não sabemos, né? Procuramos ser palestrantes de coisas que não podemos oferecer. Eu acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, viemos a esse mundo oferecer aquilo que não temos, aquilo que não possuímos. Isso já nos mostra que existe uma necessidade de estudar, de aprender com o outro, de aprender com as pessoas, de viajar, de ler, de ter uma experiência pessoal de forma que ela seja substancial, de forma que ela não seja somente subjetiva, que ela não seja imaginada. É muito comum, né, nós vemos o arrogante estabelecer a verdade dele como o único ponto a ser salientado dentro de uma discussão, ou mesmo a imposição através do convencimento ou da anulação do outro. Então a arrogância, quando ela nos promove esse tipo de cegueira emocional, ela também vai fomentar uma série de consequências. As pessoas se afastarão, com o tempo nós vamos pouco a pouco nos conduzindo ao fundo do poço, seja ele emocional, profissional, financeiro, seja o que for, né? Meu professor dizia muito assim, a vida cura, e cura. Não tenha dúvida disso, ela é tenaz em nos reajustar, em ajustar as situações, ainda que a gente seja arrogante, que quando tropeçamos em algo a gente esbraveje, grite, esperneie. A vida coloca cada um no seu proporcional lugar, no seu encaixe que te cabe, que está ali preparadinho para você. Agora, também nesse processo, né, quando a gente cai, quando a pessoa olha para si mesmo, né, quando ela consegue perceber que nada é eterno, que as coisas são efêmeras, que aquele momento onde ela se impôs de uma maneira tão violenta, verbalmente às vezes, ou muitas vezes até fisicamente, aquele momento também passa, mas as consequências ficam. E essas consequências, elas mostram que a arrogância, ela surgiu num momento onde o juízo não existia, onde a prudência deixou de falar, onde a competência, no sentido de estar competente para administrar a própria vaidade, ela não fez bem o seu papel. Então, em geral, a tendência da arrogância é se conduzir a um castelo frio e solitário. Ela conduz à solidão, ela conduz ao isolamento, e ela conduz principalmente ao processo de uma repetição de erros até o autodescobrimento. Existe esse caminho muito interessante, né? Uma pessoa às vezes cai, vai ao fundo do poço uma vez, cai uma segunda vez, uma terceira vez. E enquanto ela não parar e refletir e analisar sobre os próprios atos, analisar sobre a própria condição
né, de redirecionamento nesse mundo, de trânsito nessa vida, possivelmente a arrogância não vai se desfazer. Porque ela parte deste princípio, uma má administração da vaidade, uma má administração do ego. Né? Eu gosto muito de uma frase de um escritor que diz que o arrogante é aquele que diz que só existem duas maneiras de fazer as coisas, a dele e a errada. Então, geralmente, é muito comum nós nos encontrarmos ou nos depararmos com esse tipo de pessoa. Por outro lado, administrar bem a vaidade, administrar bem aquilo que nós possuímos, nos dá a oportunidade de aprender com o outro, nos dá a oportunidade de não nos tornarmos estúpidos, de não nos tornarmos idiotas, de falarmos somente um idioma, né? E, principalmente, nos oferece uma condição muito curiosa de autoobservação. Eu sempre vejo que os arrogantes, às vezes, estão tão mal, né? Seja financeiramente, seja o que for, mas eles possuem resposta para tudo, possuem solução para tudo. É curioso isso. Né? É também um tipo de arrogância, um tipo de personalidade que tende a se autossuperar e se autoconsumir também. É muito importante falarmos sobre isso. O autoconsumo do arrogante. Em geral, o arrogante, quando está sozinho, ele cresce muito, porque ele consegue se auto-observar e perceber aquilo que ele fez de errado ou aquilo que o conduziu a uma determinada situação. Porém, nem todos conseguem dar um passo adiante disso, que é a transcendência, ou transcender a arrogância. Transcender a arrogância significa você já não fazer mais uso dela. E quando ela surgir na sua vida, você ter a capacidade de refrear os seus impulsos arrogantes. Ou seja, você ter a capacidade de administrar bem aquele momento. Mas não é administrar de maneira falsa, não é administrar de maneira forçada. E sim quando aquilo já não é necessário para você. Você percebe que aquilo já não existe mais, ou aquilo já não tem mais encaixe na sua vida pessoal, e simplesmente ocorre aí um clique, uma transformação. Eu sempre digo que quando mudamos o encaixe, todo o nosso entorno se transforma. E eu também penso nisso. Eu me observo todos os dias, procuro me corrigir todos os dias, porque nós somos humanos, nós não somos deuses. Nossa mente reativa, associativa, o nosso processo emocional, eles são traiçoeiros. Nós podemos sim estarmos cegos por amor, cegos por orgulho, cegos por vaidade, por arrogância, ou mesmo por ignorância. Então, se existe uma dica legal que eu aprendi muito com os meus professores, o primeiro passo é aprenda a administrar bem a sua vaidade. Aprenda a entender bem o que é necessário na sua vida. Porque se tudo passa, se uma pessoa vai a uma UTI e ela percebe que ali ela está sendo cuidada pelos demais, ela precisa dos demais, né, para se limpar, para se cuidar e tudo isso, ela começa a ver a vida sobre outras perspectivas. Mas não é necessário chegar até esse ponto. Você pode começar a fazer um trabalho interno, né, se policiando, se observando, todos os dias fazendo uma autorreflexão sobre aquilo que ocorreu no seu dia, sobre a maneira como você atuou com determinada pessoa e ver as consequências que isso trouxeram na sua vida pessoal. Porque nada melhor do que as consequências para nos colocar um espelho e nos fazer enxergar aquilo que nós mais precisamos ver. Em geral, nós ensinamos melhor aquilo que mais precisamos aprender.